que é a Copercitos. A importância, o tamanho dela, gente, onde ela chegou. Me sinto, assim, super orgulhoso de ter participado desde o começo e vendo que está em boas mãos e os benefícios que ela traz para a agricultura. E a gente fez parte disso, né? A gente ajudou a chegar no que está. 50 anos. Foi logo ali atrás. 50 anos de Copercitrus, uma história que já começou grande, mas que não começou exatamente em 1976. Eu sou Juliana Pertilli e nos próximos meses vamos conhecer juntos as raízes fortes que mantêm a Copercitrus como símbolo nacional do cooperativismo. Muito antes da fundação da Copercitrus, o Sr. Jair Guesse, que na época era funcionário da Capdo, fundada em 1950, já acreditava na união dos esforços. E foi muito importante a Capdo para o que é a Copercitrus hoje, né, Sr. Jair? Sem dúvida nenhuma. A Capdo tem uma história bonita, eu diria assim. Ela foi fundada por um banqueiro, o seu Antônio Borges de Queiroz. Na época, ela tinha o objetivo, como aqui era de cafeicultores, receber a produção dos cafeicultores, receber o café deles, armazenar, padronizar e inclusive exportar, porque ela foi a primeira cooperativa do Brasil a exportar café por exterior. E é verdade que a Capdo ganhou até prêmio? Ganhou, fora? Sim, em Bruxelas, na cidade de Bruxelas, na Bélgica. Em 1958 ela ganhou, ela foi eleita o melhor café brasileiro, que era aqui da região de Monte Azul Paulista, porque não tinha só cafeicultores aqui em Monte Azul, tinha também cafeicultores da região toda, de Bebedouro, de Olímpia, até de Mirassol. Na época da fusão, já era uma cooperativa já com uns números bem significativos. Veio a mudança, novas ideias, a diversificação. Exatamente. E o resto dessa história começou a acontecer lá em Bebedouro, então. Exatamente, é isso mesmo. A menos de 20 quilômetros, um movimento causado pela diversificação ganhava corpo. Era o começo da Capezob. No início, era uma associação rural e depois se constituiu como cooperativa em 1964, sob direção de Walter Porto. O Sr. Walter Porto, e ele conseguiu dar o início no negócio e fazer crescer, você está entendendo? Ele foi um homem importantíssimo, porque contribuiu de uma maneira muito importante para o crescimento da cooperativa. Quando foi criada a Capezob, na época, principalmente com a citricultura que estava começando a desenvolver bastante na região, os produtores tinham dificuldade em realizar os seus negócios, porque a venda de cada produtor isolado, ela não tem força. E a cooperativa é uma união dos produtores, né? Certo? E aí tem muito mais força, os negócios eram feitos com muito mais vantagem para os produtores, certo? E foi exatamente isso que motivou os produtores a se unirem para ajudar a resolver os problemas em conjunto. Porque meu pai dizia, uma vara você quebra, mas um feixe de vara você não quebra. E foi isso que levou os produtores a fundarem a cooperativa. Bebedouro, a Capezob e Monte Azul, a Capdo. Ambas cooperativas movidas com o mesmo propósito. Ofereciam produtos com muita semelhança, atuavam numa região muito próxima. Foi uma fusão natural, um caminho natural, não apenas estratégico, mas sobretudo para fortalecer os produtores, em especial o sistema cooperativista. Os resultados foram muito importantes, além de números. Ao unir forças, nós aumentamos a esperança dos cooperados, a importância de manter o sistema cooperativista. Com esse poder de negociação, nós conseguimos aumentar essa confiança, crescer no cooperado, mas sobretudo expandir o portfólio, incluindo máquinas e implementos agrícolas. Mais do que somar forças, a fusão também possibilitou aos produtores alcançar o processamento da produção de laranja. Nós
voltar lá no comecinho da coisa, né? Em 74, a Sanderson é uma indústria de suco de laranja que existia nas proximidades de Bebedouro, entre Bebedouro e Monte Azul, essa indústria. Em 74 houve uma crise mundial de petróleo, de laranja principalmente, e esse problema todo fez com que a Sanderson pediu concordato, faliu, vamos dizer assim. E o governo do estado, o Dr. Paulo Egídio, pagou as dívidas dessa indústria e assumiu a indústria. Isso em 74. Mas entre 74 e 76, esse processo foi do governo com a indústria, acertando os débitos, acertando as contas todas, funcionário, etc. E acabou assumindo essa indústria. Em 76, houve essa intenção dos diretores das duas cooperativas de fazer uma fusão. Tanto a da Capto, de Monte Azul, de onde eu era cooperado, como da Copesob, de Bebedouro. E fomos lá, junto com o Copesob, e saber os prós, o contra, como é que seria e tal, etc. e tal. E aí foi falado que seria receber essa futura Frutesp por doação do governo do estado. Então aquilo foi fundamental para eu, particularmente, mudar de opinião e ser aprovado também, como outros também acabou aprovando. O processo para unir as duas cooperativas para fortalecer os produtores foi um sucesso. E foi aqui, nesta quadra, em 14 de maio de 1976, que tudo aconteceu. Eu vivi pessoalmente, eu participei de algumas reuniões, uma delas foi no Bebedouro Clube aí. Eu achava que isso não fosse dar muito certo, mas eu estava errado e quem pensou como eu também errou. Mas ficou provado de que a fusão foi muito importante. E foi muito bom, muito interessante, porque a cooperativa ficou mais forte, mais poderosa, mais gente comprando, mais gente trabalhando, você tá entendendo? A ideia foi fantástica, se tornou esse monstro que é hoje, admirado por muita gente. Foi uma fusão saudável, um ato de coragem e compromisso, virou legado. É o elo vivo que nos mantém unidos e nos fortalece até hoje. Assim nasceu a Copercípios. Tudo isso aconteceu em pelo menos 20 anos de história. Da fundação da Capdo e da Capesob, a crise que levou os citricultores ao controle da Frutesp. É só o início, o nascimento da cooperativa. Ainda temos mais meio século pela frente. Essa é a websérie de 50 anos de Copercitros. No próximo episódio, você vai acompanhar uma década dessa potência cooperativista que até então acabava de nascer. Até lá!